O burburinho acontece, é ótimo. É. Caralho, eu tô pegando fogo. O bicho tá muito quente. Eu vou ser obrigado a fechar a porta, bicho. Porque esse mala não quer sair daqui. Vai falar, vai. Vai ser divertido começar assim, Luquiba. Luquiba se arrumando. Fazer malabarismo aqui, fechar a porta. Vai falar, vai. Fala galera, está começando mais um dia de expediente na agência Dynasty. Antes de mais nada, não esqueçam de nos seguir no Twitter, @agência_Dynasty. Lembrando que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o @Tailgate Zone no Facebook e no Instagram e o @Tailgate Zone_BR no Twitter. Agora, partiu o episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos acompanhando, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no Deezer, seja no Apple Podcast, seja onde for, seja no seu radinho de pilha. Está começando mais um episódio. Ei! Está começando mais um dia de expediente na nossa gloriosa Agência Dynasty, a agência mais fantástica para os seus negócios em Fantasy Football, especialmente Ligas Dynasty, porque essa é a nossa paixão aqui. Então é isso. Dito tudo isso, não vou me alongar, porque nós temos que correr hoje nesse episódio, porque as minhas costas doem. Não sei quanto tempo vou aguentar por aqui. Então, boa noite, Rafik. Tudo bem? Opa, meu povo. Boa noite, Lucas. Tem que ser rápido? Vambora. Boa noite, Luquiba. Como vai? Tudo bem? Ótimo. Boa noite. Comendo um Pringles, tomando uma Hogarden, tá tudo maravilhoso. Ainda mais com essa vista do Rio de Janeiro atrás do Rafik, vista noturna do Rio de Janeiro. Quer explicar os morros ao lado? No mudo fica um pouco difícil, Rafik. Tá no mudo. Vamos lá. Eu explico para quem já está assistindo no YouTube, eu já expliquei mais cedo, mas no podcast não gravou. Basicamente, aqui logo atrás você não tem grande coisa, até são umas casinhas de gente um tanto quanto endinheirada, mas logo à esquerda aqui, vocês estão vendo aqui as luzinhas, aqui mais ou menos aqui, é o Morro do Salgueiro, né? Onde fica o berço da Acadêmica do Salgueiro, escola de samba tradicionalíssima. E do outro lado não aparecem as luzes, mas se você botar a cara na janela e já virar a cara, você vai ver, é o Morro da Formiga, onde fica o Império da Tijuca, outra escola também muito tradicional do nosso carnaval carioca. Olha que beleza, tá vendo? Que imagem para quem está nos acompanhando também pelo YouTube. Então é isso. Então vamos começar logo este episódio que tem muita coisa para a gente falar. Antes de mais nada, como de costume, então, análises iniciais de vocês, começando pelo Rafik. Rafik, o que você achou dessa semana 12, que foi devagar na pontuação? Foi muito devagar na pontuação, né? Nós tivemos muitos problemas. Um dos principais problemas pelo fato de ser devagar na pontuação é que nós tivemos uma carnificina, né? A gente vai gastar meia hora só falando de lesão. A quantidade de lesões dessa semana foi um negócio inacreditável. E a importância delas para a fantasy foi um negócio de louco. Foram 3 running backs dentro do top 10 que estão lesionados e é quase certo dizer que não jogam na próxima semana, pelo menos. Um deles está fora da temporada. O wide receiver sensação da temporada se lesionou e está fora de 1 a 2 semanas. O tight end número 2 da temporada está lesionado e vai ficar fora algum tempo. E mais 2 running backs que estão no top 20 estão day to day. Foi uma carnificina essa semana. Só comparável com a semana 2 do ano passado, que também foi um negócio de louco. Eu até diria que essa semana teve muito mais lesões que a semana 2. É que na semana 2 foram muitas lesões de fim de temporada, né? E um fim de temporada na semana 2 dói muito. Mas é uma semana comparável ao Week 2 de 2020. Foi um negócio de louco essa semana, a pontuação muito baixa. Ao menos, a gente não teve tanta zebra nos jogos em si, porque não tinha como ter zebra, né? Meio que os times que estavam se enfrentando eram meio parelhos. E aí, Luquiba, o que você tem para nos dizer dessa semana que me deixou putaço no domingo, aliás, de você ter... Além do mais, você ainda comprometeu o meu domingo. Tenho isso para deixar aqui claro. Primeiro que eu concordo com o Rafik, foi uma semana bizarra aí de lesões. Só para pincelar, claro que não estou com o setor essa semana, mas os 4 jogadores mais draftados nas posições 1, 2, 3, 4 estão fora, né? Não estão em atividade. A gente tem o McCaffrey, a gente tem o Derrick Henry, a gente tem o Kamara e a gente tem o Cook.
os 4 estão lesionados, né? Então, para você ver o tamanho da dimensão que é isso para o Fantasy, né? A minha semana foi bem tranquila, bem feliz, né? Inclusive, a gente tem uma mãozinha para vocês. Agora, se vocês não sabem aproveitar, não tem muito o que fazer. De análise inicial, eu acho que eu gosto sempre de destacar aquele cara que vem do nada e marca pontos e pontos relevantes, né? Essa semana foi um cara que já foi muito relevante em Fantasy anos atrás, mas que está lutando aí para tentar alguma coisa, que é o Deshaun Jackson, né? Primeiro jogo decente que ele teve por Vegas, né? Ele na temporada inteira só tinha tido um jogo decente, né? Pelo Rams, que ele fez 120 jardas e um touchdown. Ele quase repetiu isso, né? Foram 102 jardas e um touchdown. Ele é aquela ameaça de vertical, né, do time, e quando você começa a distribuir bem, funciona, porque aí ele puxa a marcação para o fundo, e aí você consegue deixar livre ali o miolo, e se você vai marcar o miolo, ele está livre ali no fundo. Então, acho que vale a pena só destacar ele. Os outros teve algumas pontuações normais, outras nem tanto. O Fournette marcando mais de 40 pontos é uma coisa normal, mas você não vai querer falar disso, então vamos pro panicômetro aí. O bom é que a gente vê o Rafik saindo e a gente vê a direção que ele está indo, porque tem um reflexo da janela. Assistam isso aqui no YouTube, vocês vão se divertir demais, viu? Ainda mais porque vocês viram ele correndo agora também. Maravilhoso. Beleza. Assim, feitas as análises, o Luquiba já deu uma... Eu esqueci de falar uma coisa, desculpe. Eu peço desculpa, chefinho. Uma coisa interessante, depois a gente pode até falar mais em trocas, na parte de trocas, mas talvez, lembra aquela arapuca de running backs que a gente chegou a comentar nos primeiros episódios da Agência Dynasty, ainda com o João aqui como nosso comentarista de luxo, né? Que os running backs que estavam na frente eram muito, muito avançados em idade, enquanto não se via talento nos running backs mais novos. Talvez essa semana seja a semana que vai ficar marcada com uma troca de guarda, troca de gerações. Porque McCaffrey, um segundo ano seguido, cheio de lesões, dificilmente, eu diria quase impossível, vai ser a first pick ano que vem. Dalvin Cook com o 4º ano consecutivo cheio de lesões. Alvin Kamara, já fora há algum tempo, apesar de parece estar voltando, treinou limitado ontem e hoje. Aquela velha guarda, Derrick Henry fora da temporada praticamente. Aquela velha guarda toda machucada. E talvez quando voltarem não voltem tão forte. Você tem Jonathan Taylor e Najee Harris que estão começando a se provar. Só os dois. Dessa nova geração, só os dois. Mas esses dois estão começando a se provar. Talvez seja o início dessa troca de guarda. E pro ano que vem a gente não vai ter uma arapuca tão grande assim, pelo menos para as picks iniciais. A arapuca aqui no podcast que a gente falou de arapuca, todo mundo falou, Rafik, não tem arapuca nenhuma não. Você que tá falando de arapuca aí. Mas enfim, beleza. Vamos falar de uma arapuca melhor, que é esse tal de panicômetro, que vocês discutiram bastante na semana passada. E eu tenho que reclamar aqui, porque a gente discute esse negócio a semana inteira, a gente discute esse negócio no podcast, aí quando a gente acha que solucionou tudo, o Rafik quer trazer um outro nível de panicômetro. É complicado. Então a gente tem, no panicômetro essa semana, Mike Williams, Saquon Barkley, Kenny Golladay, Dallas Goedert e tem o Jalen Reagor, que é um padrão novo aí, um patamar, uma classificação nova que o Rafik resolveu trazer. Só assim para explicar esse cara aí. Por favor, Rafik, explane sobre isso. Bom, quanto o Jalen Reagor, ele foi draftado alto. Muita gente pegou ele no início da segunda rodada num draft que era muito recheado de talentos há 2 anos atrás. Muitos esperavam dele, ele não faz absolutamente nada. Ele fez 0. E nas últimas semanas tem feito 0.6, 1.7, 1 ponto. E teve muita gente que gastou um draft alto, se não de primeira rodada baixa, de segunda rodada bem alta nele, de novo, num draft que tinha muito talento, que se esperava muita coisa do início da segunda rodada. Né? Para você ter uma ideia, nesse draft do Jalen Reagor, no início da segunda rodada saiu Denzel Mims, Brandon Ayuk, Antônio Gibson, saiu gente boa, saiu gente muito boa. E não roda, né? Então, assim, essa brincadeira do novo nível não foi nem minha, foi do João, no grupo do Agência.
porque realmente o pânico nele assim, é alto. É praticamente um carimbo de bust, porque o Devonta Smith já veio, já pegou todo o espaço dele. O Case Watkins já veio, pegou o espaço dele. Eu não sei se eu diria para você dropar, porque eu ainda acredito que você talvez consiga alguém que vá dar uma segunda rodada no Jalen Reagor. Mas já tá assim, troca logo enquanto você ainda consegue uma segunda rodada, porque senão é drop mesmo. Bom, se o cara for para outro lugar depois do fim do contrato de calor dele, quem sabe não melhora isso aí também. Mas o Luquiba já mexeu a cabeça, já discordou, então eu vou deixar de explanar aí também. Não, eu discordei que nem segunda rodada. Eu acho que se você conseguir uma terceira rodada, você reza e seja abençoado, porque o Jalen Reagor é o caso já de drop, já, não é? Acho difícil alguém gastar alguma coisa. Na melhor das hipóteses, eu consigo alguma troca onde você usa ele como o drop da troca, sabe? Tipo, você manda, fala assim, ó, eu vou dropar ele, então pode ficar. Algo do tipo assim, mas eu não vejo nenhum valor nele. Temporada passada, eu já não comprava ele, né? Eu já achava que tenderia a ser bust, né? Aí teve 2 jogos, se machucou e aí ficou um bom tempo fora, aí voltou até que bem, mas aí teve o bye, aí foi aquela zona que foi o Eagles, né, do temporada passada, então assim, já mostrou que talvez não poderia ser. E esse ano já tá claro, ele não tem futuro lá na Filadélfia, no ataque, né? Ele teve o primeiro jogo com 6 targets, e esse último jogo agora com 7 targets, mas do primeiro que ele teve 6, ele segurou a 6, e nesse segundo que ele teve 7, ele só teve 2 recepções. Então, assim, já está sem confiança, já está sem espaço, né? Já não vejo já futuro algum com ele. Então, para mim, é dropa mesmo. Os demais, cara, vamos começar com o Mike Williams, que ele é o boom ou bust. Não tem outra definição dele. Ou ele vai arrebentar, ou ele vai ser um fiasco. A carreira dele é isso, essa temporada está sendo isso. Então, assim, o cara começa, faz um jogo 20 pontos, outro jogo 20, outro jogo 30. Aí você fala, pô, 3 jogos foda, agora vai. Aí o cara mete 2 no jogo seguinte. Aí você fica preocupado, ele mete 36 no outro jogo. Aí você fala, agora vai de novo. Aí tem uma sequência aí de 3, 4, 5 pontos. Aí quando você fala, não, vou colocar ele no banco, o cara vai lá e mete mais 20 pontos. Então, assim, não adianta. Você ter o Mike Williams significa você correr esse risco de ser boom ou bust. Ou você vai 20 pontos para cima, ou você vai pontuar baixíssimo. Então, o que eu posso te recomendar depende do seu time. Se você não tem ninguém melhor do que ele no banco, escala ele. Se você tem alguém mais confiável, banco para ele. Não tem muito o que falar. O Saquon Barkley é escala. Tá voltando de lesão, tá voltando com ritmo agora. Primeiro jogo teve lá um número de snaps mais ou menos, agora já aumentou. E esse jogo provavelmente já vem com força total, né? Então, assim, eu já vejo ele, né, para pontuar. Se ele vai fazer a pontuação que a gente espera é outra história, mas pelo menos esses jogos agora é o que ele tem para se provar, né, no Giants, porque é terceiro ano dele de contrato. Então, assim, agora ele tem que mostrar se realmente ele tem valor, porque se deixar para o ano que vem, basicamente aquele adeus para ele do Giants. Então, eu acho que vale a pena escalar, né? O Joe Judge já disse que ele vai ser o ponto focal do ataque, então não tem muito o que dizer. E eu tomaria cuidado com esse cara, viu? Eu esperaria uns 2 jogos bons dele para trocar já. Eu não seguro mais Saquon Barkley, não. Eu não caio nessa. Eu acho que assim, se você tem ele, escala. É isso que eu tô falando. Não tem o que fazer. Você não tem como colocar ele no banco, né? Provavelmente você investiu por ele. Se você quer trocar, troca. Eu não acho que é o momento de trocar, porque a moral dele tá lá embaixo. Então, assim, você não vai conseguir alguma coisa de valor por ele agora. Então, eu prefiro morrer com ele do que trocar ele por coisa baixa. A tendência é que ele possa ganhar valor. Perder mais valor do que ele já perdeu, eu acho difícil. Então, assim, eu preferia segurar, espera ele mostrar que tá a ponto e aí você troca. Se ele não mostrar, tem o que fazer, você vai trocar de qualquer jeito, né? Então, por isso que eu falei só, escala ele e segue o baile. O Kenny Golladay, eu acho que é outro que está nessa mesma pegada, né? Ele já mostrou que é o wide receiver 1, né, do Giants. Só que o ataque do Giants, cara, você tem o Daniel Jones que não passa nenhuma confiança. Aí você tem uma linha que não protege nada, que é uma zona. Então, assim, você vê o ataque do Giants, é sofrível. Por isso que, né, até uma pena do Saquon Barkley.
Agora, eu acho que dos ataques da NFL, o Giants só não é pior do que o do Jets, né? Porque os outros, todos os ataques, eu vejo, pelo menos, você consegue ter uma pontuação consistente. No Giants, cara, você não tem como. Né? De repente, o cara vai lá, faz 2 touchdowns, de repente o cara não faz nada o jogo inteiro. Porque, meu, o Daniel Jones foi outro erro absurdo do Giants, mas aí não é assunto para nossa agência aqui. O que eu tenho para falar do Kenny Golladay é a mesma coisa do Saquon Barkley. Escala ele, não adianta você trocar agora, porque não está com valor. Então, se você tem seguro, provavelmente você investiu também nele, vai escalando ele já está saudável, deve jogar, né? Deve ter uma contagem boa aí contra o Miami. Então, vai na fé. Ele eu não troco, Luquiba. Ele eu discordo de você. O Kenny Golladay eu não troco, eu manteria. Eu acho que melhor ainda. Ele tem talento pra caramba. O problema do Saquon que eu trocaria é a enxurrada de lesões. A gente não sabe se ele consegue ficar saudável cara. ou não. Ele teve uma lesão complicada na carreira, na enxurrada. O cara teve um rompimento ali que você sabe que isso aí é prejudicial, ainda mais para o running back. Então, assim, o primeiro ano dele foi perfeito. O primeiro ano dele de liga. Segundo ano, o cara se estourou. Então, assim, o resto da temporada fora. Esse ano ainda voltou mais ou menos, você entendeu? Não estava 100%. Aí pegou Covid, pegou aquilo. Então, assim, não tem muito o que falar do Saquon Barkley. Eu vejo assim, ele no Giants nunca foi fit. Desde que ele foi draftado, a gente sabia que não era fit. Que o Giants não era forte em jogo corrido, não tinha uma proteção boa. Então, assim, a gente sabia que a carreira dele não ia começar agora. Agora, eu não acho que ele é um cara que joga fora da NFL. Eu acho que ele tem espaço em vários times aí. E ele tem potencial para ser um grande running back. Então, não tem por que você se desfazer dele agora. O Kenny Golladay é a mesma coisa. O ataque do Giants não tem como você confiar, cara. É o Daniel Jones que está lá. Sabe, pode colocar o wide receiver que for lá, que não vai fazer chover. Vai ter os mesmos problemas. Então, não adianta. Segura ele, escala ele. Se tiver a chance de trocar por um preço justo, troca. Porque não adianta. A tendência dele é cair, não subir. Então, segura ele e reza para que ele troque de time. É só isso que eu posso te aconselhar. O assunto Giants para o Luquiba realmente é delicado. A gente percebe como ele fica um pouco alterado. Eu acho que isso aí tem alguma referência a Super Bowls perdidos. Imagina, cara. Super de paz. Se o Patriots tivesse 0 Super Bowls, 0 títulos Super Bowls na vida, com 2 derrotas para o Giants, eu concordo com você. Fala, pô, tá puto, mas, cara, a gente chegou tantas finais, ganhamos, perdemos, faz parte do esporte, você não ganha todas. A gente perdeu para o Giants, a gente perdeu para o Eagles, a gente perdeu para outros times também, como a gente conseguiu ganhar de outros. Então, a gente tá tranquilo. Pelo menos eu consegui ver meu time ser campeão algumas vezes. Tem gente que passa a vida aí sem ver o time ser campeão. Tá nervoso ainda, o Rafik. Mas, enfim, vou passar para você agora, porque ficou faltando falar de um cara também, o Dallas Goedert. Faltou o Dallas Goedert, mas, bom, quer falar, Lucas? Cara, eu esqueci completamente dele, pra ser bem honesto. Tá vendo como ele perdeu a noção por conta do outro? Foi? Não. Subiu a cabeça, ficou nervoso. É que eu anotei todos aqui, aí já pulei pro Jalen Reagor, que eu falei, mano do céu, o que esse cara tá fazendo aqui? O que o Rafik inventou? O Jalen Reagor é o mais engraçado dessa lista. E até esqueci. Não, o Dallas Goedert já tô bem tranquilo, né? O ataque do Eagles já mostrou que o Eagles vai investir nele, né? Trocou o Ertz. Então, assim, ele é o tight end número 1. Ele tem a porcentagem de snap alta. Então, assim, com ele também nem sei o que ele tá fazendo aí. Pontuação que você espera quanto dele, Rafik? Eu não espero mais do que 10, 15 pontos por jogo. Mais do que isso. Ele não tá fazendo isso, por isso que ele tá aí. Tá, ele fez 14 no primeiro jogo, ele fez 15 no quarto jogo, aí ele fez 12 no 7, ele fez 13 no 8º, ele fez 12 no 11º. Ele não tá todo jogo batendo isso, como a gente sabe que poucos jogadores batem, mas não vejo nada de anormal com ele aí, não. Bom, vamos lá. Mike Williams, eu botei nessa lista de propósito, acho que a gente chegou a falar aqui, mas a gente reitera. Gente, aquele início de temporada foi atípico. Não é que ele é ruim, ele tem lá o seu valor, ele é um bom pneu reserva. Sabe aquele cara para cobrir o seu baio, a sua lesão? Ele é um ótimo cara para isso. Fora isso,
Ele é isso. Ele não pode ser titular no seu time. Se ele é titular no seu time não é tão bom assim, seu time não vai disputar título. Lamento. Esse é o Mike Williams. O Mike Williams do início da temporada que era o anormal. De novo, se você tem ele como titular, mantém ele como titular, porque se você tem ele como titular, eu acho difícil que você tenha um jogador mais confiável no banco, né? Mas se você tiver e você está na dúvida de escalar, tente não escalar o Mike Williams. Essa é a minha recomendação. Por isso que ele está no Panicômetro. Para você diminuir um pouco uma eventual expectativa alta que você tenha tido por causa do início bom de temporada. Sacombar que eu botei aqui justamente para alertar o seguinte: o tempo está passando, essa não é a terceira temporada dele, o Lucas, é a quarta. É a quarta, Lucas, porque eu tenho certeza que ele entrou junto com o início da Sharkfish. A Sharkfish já está na quarta temporada. Cara, eu tô olhando aqui no aplicativo do Sleeper que a gente usa na nossa liga, tá dizendo, experiência 3 anos. Não sei de onde que tá na quarta temporada. Vamos ver aqui. Vamos pesquisando aí enquanto eu falo, então, por favor. Cara, porque eu tenho certeza, o Sacon foi a first pick do primeiro draft da Sharkfish. A Sharkfish está na quarta temporada. Ele já está na quarta temporada, ele está com 25 né, anos. Ele está se lesionando o tempo inteiro. Eu vejo aqui. Ele está se lesionando o tempo inteiro. Ele não vai render mais tanto. Esse time dos Giants é uma zona. Se você está disputando o título agora, não tem muito jeito. Se você tem o Sacon, ele vai jogar, você tem que botar ele no jogo. Não tem jeito. Muito provavelmente ele é um dos seus melhores running backs e ele sempre tem potencial de fazer muitos pontos. Você tem que botar, mas eu botei ele na lista, mas é o seguinte, principalmente se o seu time não está disputando título, especialmente esse ano, espera 1 ou 2 jogos bons dele e já começa a pesquisar a troca. É um cara que você já tem que estar antenado para começar a trocar, porque não vai mais, talvez, ser aquele cara. Não é mais um início de primeira rodada. Não é mais mesmo. Qual é o próximo? Kenny Golladay. Gente, o Giants é uma bagunça. E sabe qual é o problema? O Golladay assinou um contrato de 4 anos com o Giants e esse é o primeiro. Você confia que o Giants vai melhorar? Não. Eu também não confio. Por isso mesmo é outro jogador que você precisa estar atento. E eu digo, assim que a gente tiver uma sequência de 2, 3 jogos bons, tente trocar. Porque mesmo que ele tenha uma sequência de 2 ou 3 jogos bons, a probabilidade do Giants voltar a ser a meleca que sempre foi é muito grande. A não ser que tenha uma demissão generalizada, mas o grande problema dele é... Daniel Jones. Não, eu não digo nem o Daniel Jones, é o dono do time. Então você pode demitir o General Manager, você pode demitir é isso que eu estava falando, o head coach, enquanto os Maras forem donos do Giants, não vai a lugar nenhum. E Lucas, eu abri aqui, tá na ESPN, ele foi draftado em 2018 na primeira rodada pick 2. Essa é a quarta temporada dele. Eu mandei no chat ele mandou no chat. Tá, tudo bem. Ficou alguma coisa confusa do Sleeper, não sei se eles contaram algum ano, ou eles contaram que ele tem 3 anos de experiência e está na quarta temporada, então ele conta de experiência. Vai entender. É a interpretação que cada plataforma tem. Tudo bem. Aparece 4 também aqui no Fantrax. Tranquilo. Então, assim, Golladay é outro. Eu botei os dois do Giants de propósito para mostrar assim, gente, vocês confiam que o Giants vai melhorar? Porque apesar de eles serem muito talentosos, o tempo do Sacon tá passando e o Golladay tá preso mais 3 anos nessa confusão que é o Giants. O Goddard, eu concordo, eu discordo com o Lucas, ele teve jogos ruins agora nas últimas 3 semanas, por isso ele entrou no panicômetro. Justamente eu botei aqui para botar. Gente, não entre em pânico. Justamente o Eagles. É que o Eagles está muito ruim. Você disse que o Giants é um dos piores ataques junto com o Jets. Bota o Eagles nessa lista também. O ataque do Eagles só não é o fim do mundo porque corre. Mas de passe é um ataque muito ruim. E eu acredito que com o tempo eles possam melhorar, eles possam resolver. O head coach é novato, o Pedro está renovando o time. Mas essa temporada, Dallas Gosta vai ter seus altos e baixos. Mas o futuro é brilhante, eu acho, pelo menos. Então, seguro agora.
Se eventualmente você tiver um Tyrande melhor, bota esse outro Tyrande no lugar. Mas eu acho difícil, afinal de contas, eles são Tyrande. E o Goddard é top 12, não tem jeito. Então, assim, e é Tyrande, gente. Então, não tem muito o que fazer. E o Jalen Rigor é o que você já viu. E, gente, meu interfone tá tocando. 2 segundos. Maravilhoso isso aí. Ainda bem que ele saiu porque falou besteira. Não, cara, o Devonta Smith tá tendo uma temporada ótima e vai falar que o ataque do Eagles não passa. Tipo, é amendoizada demais o Rafik, mas beleza. Vamos seguir o baile aí. Vamos. A única coisa que eu ia comentar do Philadelphia Eagles, que eu imagino, que eu lembrei aqui, é assim: os caras draftaram um monte de wide receiver para um dar certo, né? O Devonta Smith. Tem muito time por aí, Liga Dynasty, que parece a mesma coisa. Drafta um monte de cara errado, depois acerta um. Mas beleza. O Goddard, ele tá como 13 em ranking de tight ends. Eu não vejo onde que isso aí é o fim do mundo, sabe? A gente sabe que tight end é uma posição que não pontua, com exceção de Travis Kelce, de Waller, de Kittle. Dificilmente você vai conseguir pontuação alta de tight end. Então, ele tem pontuado o que é esperado. Mas vamos para a parte de lesões aí. Vamos para o panicômetro de verdade, vamos para o panicômetro que realmente assusta, que são das lesões. Então, essa semana a gente tem a carnificina, como o Rafik falou, né? Então, a gente tem McCaffrey, Dalvin Cook, DeAndre Swift, Jalen Hurts, Deebo Samuel, Darren Waller, o Darrell Henderson, Miles Sanders e acabou. Acabou, mas, nossa, tem muita gente mesmo assim. Luquiba, tem muita coisa aqui que a gente consegue ainda achar um substituto, né? O handcuff e vai pontuar bem. Agora tem outros que talvez com essa lesão já vale a pena também você tentar se livrar, como o caso do Miles Sanders, talvez, ou até do Darrell Henderson também, se bem que é dia a dia dele, vai render essa temporada, mas para a próxima também é um cara que já não vai render muito. Começar pelo McCaffrey. Cara, a carreira dele, a gente sabe que tá estranho, né? Ele começou sendo fantástico, ano passado deu aquele susto, aí esse ano o roteiro é praticamente o mesmo. Qual que é o problema? O problema é que você vê o ataque do Panthers e você não vê a produção nos substitutos dele. Né? A gente teve ali o Chuba Hubbard que substituiu ele esse tempo lesionado e não pontuou parecido com o que o McCaffrey pontua. Então, se você é dono do McCaffrey, você está bem preocupado, e eu vou falar que você tem razão de estar preocupado, porque a gente não sabe o futuro do McCaffrey, e você não tem ali quem você falar, agora esse cara vai herdar o que o McCaffrey fazia. O Dalvin Cook, como é uma lesão teoricamente mais fácil de se recuperar, né? A previsão é de 2 jogos, o Mattison entra ali praticamente que no automático. Ele cumpre muito bem o que o Cook faz, então se você tem o Cook e o Mattison está livre, vai atrás do Mattison, se não está, se lascou. O DeAndre Swift eu acho que é o mais preocupante aí, porque a gente não sabe qual que é o teor da lesão, está um pouco nebuloso. A única coisa que já deu certeza foi que esse jogo ele não joga. Né? O treinador do Lions disse que ele acha impossível de ver o Swift em campo no próximo jogo. Então a gente sabe que pelo menos esse está fora. Aí tem substituto? Não sei. O Lions é uma bagunça tanto quanto outros times aí. Então não dá para cravar quem que vai aparecer, quem que vai render tão bem assim. Mas se você tem o Swift, eu não ficaria preocupado a nível de Dynasty. Né? A lesão dele eu não acho que vai comprometer, porque ombro não é tão complicado para running back como o joelho, como o tornozelo, que é lesões de outros que a gente viu. Então eu ficaria mais tranquilo. Jalen Hurts é outro que é dia a dia, a gente não sabe também como é que está a evolução dele, só que é tornozelo. E aí tornozelo, você fala, mas tornozelo para quarterback é complicado? Depende. Primeiro depende se é o pé de apoio ou se não é o pé de apoio. Se é o pé de apoio é muito complicado, porque ele não vai conseguir ter o suporte para lançar. E no caso do Hurts é pior ainda, porque ele corre o jogo, o que ele traz para o jogo é essa mobilidade dele. Então eu ficaria bem preocupado aí para monitorar o que está acontecendo, se é só uma pancada, uma torção leve ou se é alguma coisa mais grave.
O do Deebo Samuel é uma pena, né? O Shanahan já disse que são 2 semanas fora, né? Então a gente imagina que 2 semanas com certeza vai, mas não dá para acreditar, né, no que o Shanahan fala. De repente ele está fora da temporada, a gente não sabe, né? E é o que o Rafika até colocou, porém é virilha. E aí você fala, pô, virilha. É bem complicado, porque o forte do Samuel é o quê? São as jardas depois de receber a bola, né? E aí virilha, dificilmente ele vai ter a mesma mobilidade que ele tinha. Então, vale a pena aí ficar de olho. O Waller é joelho, aí é normal para um tight end, né? Tanta porrada que toma, né? Bloqueio e tal. É normal ter esses baleamentos aí, a gente vê. Eu acho que a única exceção de que quase está sempre jogando é o Kelce, se eu não me engano. Mas o Kittle mesmo, o vira e mexe perde jogo. O Gronk também, né? Nos tempos áureos, ele sempre perde jogo, né? Então faz parte aí de um tight end forte, né? Como o Waller. O Henderson é o que você falou, Clay. É difícil de você saber, porque assim, a gente sabe que o prazo de validade dele é esse ano. Então, se você tem ele em Dynasty, a não ser que você não esteja brigando, troca ele urgente, porque ele não vai valer nada na próxima temporada. Então, só se você tiver brigando, aí você segura ele, porque ele ainda rende, mas você não vai, já era. E o Miles Sanders, a gente já conversou bastante dele, é uma zona lá no backfield do Eagles, não tem como falar, segura, troca, faz aquilo, porque cada hora é uma coisa, né? Primeiro o Sanders parecia ser o cara, aí não foi, aí draftaram o Gainwell, aí o Gainwell começou a ganhar espaço, aí quando o Sanders se machucou, o Gainwell desapareceu, aí de repente voltou Boston Scott, aí Jordan Howard, aí volta Miles Sanders, aí o Miles Sanders volta a ser o running back, é uma zona lá que nem o Sirianni sabe o que faz. Mas é bom ao mesmo tempo, porque Jordan Howard estava produzindo quando teve as oportunidades, e o Boston Scott também pontua um pouco aqui, um pouco lá. Então talvez essa notícia do Miles Sanders seja até boa aí para quem tem o Miles Sanders, porque vale a pena ir atrás dos outros que estão jogando melhor. Não sei, talvez, abre espaço. Justamente a waiver essa semana não vai ser tão desértica como normalmente seria uma waiver de semana 13, justamente por causa dessas lesões de running back que vão começar a ativar os reservas, né? Então, se McCaffrey, Chuba Hubbard, provavelmente o Chuba Hubbard não vai estar no seu waiver, porque se você está numa Liga Dynasty, ele foi draftado e alguém deve ter. O Maxson também é um top running back reserva, também não deve estar na sua waiver. Mas Jamal Williams pode ser que esteja, dê uma olhada. Na Sharpish não tá, mas pode ser que esteja. Agora, o Jamal Williams vai ter uma produção boa, porque o DeAndre Swift já ficou de fora de alguns jogos no meio da temporada, e o Jamal Williams não chegou nem próximo do DeAndre Swift. O que mostra que, na verdade, esses bons desempenhos do DeAndre Swift são fruto do talento individual dele, e não de um esquema tático do time, que é muito complicado de Lions, diga-se de passagem. Então, assim, mas o Jalen Hurts eu acho que vai acabar jogando. Se vai atrapalhar ou não vai atrapalhar, se vai jogar lá Russell Wilson, que claramente não está 100%, mas vai jogar. Deebo Samuel, para mim, de todos esses, após o McCaffrey, porque o McCaffrey, como o que eu já falou, são 2 anos seguidos, cheio de lesões, e lesões em partes diferentes do corpo, e aí já começa a dizer, será que o prazo de validade acabou, apesar dele ainda ser jovem? Sempre fica essa dúvida. Eu já não investiguei mais no McCaffrey, por exemplo. O Deebo Samuel é a segunda que mais me preocupa. Não porque eu acho que a carreira dele acabou, pelo contrário. Mas virilha numa semana 12 é 1-2 semanas fora no mínimo, assim, barato. E virilha, quando você volta, você demora mais umas 2 ou 3 semanas para voltar a 100%. Só que nós estamos na semana 12. Daqui a 4 semanas acabou a fantasy. Não tem mais fantasy para você. Por isso, essa visão do Deebo Samuel é muito preocupante. E o Deebo Samuel que tá e continua disputando talvez o prêmio de MVP de fantasy, né? Porque era um cara que está sendo draftado na posição 60, 70 e está tendo um desempenho de top 10, top 5 wide receiver. Mesmo correndo, né? Afinal de contas, eu nunca tinha visto isso. Um wide receiver com uma recepção fazer 20 pontos, porque teve 2 touchdowns corridos, correu 60 jardas. É praticamente um running back. Se algum fantasy quiser, inclusive, abrir a elegibilidade dele para o running back, não tem muito o que discutir, não. Ele é o oposto do Mexique, né? Que é o running back que não corre, que só recebe.
Eu gostei da definição do Rafik também, de falar que ele foi o MVP de Fantasy aí. A gente pode falar que ele foi o MIFP, Most Improved Fantasy Player. Aí, ó. Acho legal isso aí. O Darren Waller. O Darren Waller e o George Kittle estão tendo temporadas complicadas do ponto de vista de saúde, né? Toda hora com um probleminha, bandeira vermelha sobe a todo momento. Mas o Darren Waller, quando joga, pontua. E parece que é uma lesão que ele vai perder uma semana no máximo, não é nada absurdo. Então, tente achar um reserva. Fique feliz que não foi nos playoffs ainda do Fantasy. E bola pra frente. Daryl Henderson parece que assim, o Daryl Henderson deve jogar. Tudo indica que vai jogar, mas vai jogar limitado. Sobre o Daryl Henderson em si, a gente já falou. Se você não estiver disputando, tente vender. Mas eu tenho o Daryl Henderson. Estou disputando, tentei vender e não consegui. Tudo bem, talvez tenha pedido um preço meio alto, mas estou disputando, né? Não posso abrir mão dele. E Miles Sanders, posso ser sincero, vai no Boston Scott. É um cara que não vai ser grande coisa, mas eu acho que sabe aquele cara que fica no banco de reserva naquela reta final dos playoffs, caso alguém se machuque no seu time, aquele cara que completa o time e te mantém na disputa da semana? Vai no Boston Scott. E eu já vou emendar um no outro, já vamos para a dica de waiver, dica de troca. Gaste muitas estalecas no Boston Scott, tá? É um cara que pode fazer diferença. O Miles Sanders eu acho que não volta. Ou se voltar, não vai lotar esse backfield do Eagles. E o Eagles, ao final de tudo, veio, como o Lucas falou, veio o Gannon, veio o Howard, veio isso, veio aquilo. No fim, mostrou que gosta mesmo, é do Boston Scott. Então, vai no Boston Scott. É um jogador que provavelmente você vai dropar no final da temporada, porque não vai te levar a lugar nenhum. Mas para esse gás final, principalmente com essa lesão do Miles Sanders, vale a pena o risco. Vale a pena o risco numa waiver muito ruim. Não só o gás final, o Rafik, mas essa semana agora também ainda vai ser Eagles e Jets. Então aposta forte mesmo, sim. Eu não tinha nem me tocado que o próximo adversário é o Jets. Então, se você tá na disputa dos playoffs, você tá com problema, tá com 100 jogadores no seu time, vai na fé. Vai na fé. Mas na semana 14 é bye deles, é isso mesmo? Ou eu tô vendo errado? Isso. Aí na semana 14 é bye deles. Eles e os Colts estão de bye. É o último bye da temporada, inclusive. Não. Peraí, semana 13 Eagles joga ainda. Semana 14 que Eagles não joga. Isso. E o Colts não joga essa agora. Oi? Não, tem Colts e Texans ainda antes da bye, é verdade. Isso, Colts e Eagles. São os dois últimos byes do ano. Exato. Na semana 14. Inclusive, em algumas ligas fantasy, a gente pensou em não fazer a semana 17, manter o final do fantasy na semana 16, como sempre foi, mesmo com o aumento do calendário. E quando saiu a shadow da NFL, a gente teve que rever isso tudo, senão vai ter bye no playoff. Uhum. Então, mas aí beleza, pega o Washington depois na semana 15 e na semana 16 vai pegar o Giants. É um finalzinho aí interessante até, vai. Dá para você usar o Boston Scott, sim. Eu tô falando, vai no Boston Scott. Dificilmente um jogador do nível do Boston Scott vai estar disponível na waiver até o final da temporada. Então tá, você tem alguém de waiver também, Luquiba? Já aproveita agora o ensejo. Tenho, cara. Eu tenho dois nomes que eu acho que vale a pena destacar. O primeiro possivelmente vai estar livre, né? Ele está usando como o Sleeper, né, como referência em 44% dos elencos aí, então pode ser que ele esteja, né, a menos da metade, que é o Matt Breida, né, o running back do Bills, porque assim, running back do Bills é uma zona, a gente achou que seria o Singletary, aí o Singletary não foi, aí a gente achou que ia ser o Zach Moss, aí o Zach Moss não foi, aí esse ano o Singletary começou fantástico, e aí você falou, pô, agora vai, e aí não foi. E aí um cara que apareceu nos últimos 3 jogos pontuando muito bem, né? Então, o jogo é contra o Patriots tem uma defesa forte contra o jogo aéreo, então provavelmente vai abrir espaço para o jogo corrido de Buffalo, né? O Allen gosta de correr contra o Patriots não consegue muito segurar isso,
e como o Patriots foca sempre em tirar a peça mais perigosa do ataque, provavelmente eles vão focar a marcação no Diggs, o que talvez vai abrir espaço para outros wide receivers, e aí entra também o Breida, porque o Breida recebe passes, né? Então, eu acho que vale a pena aí destacar, vale a pena ir nele, porque essa altura do campeonato, se você o que sobrou aí de budget, gasta, porque senão você vai morrer com isso aí na mão. E o outro nome é um nome que, apesar de estar em bye agora, e o Chuba Hubbard, né, ser o substituto natural do McCaffrey, mas tem o Amir Abdullah, né, que ele é um cara que provavelmente vai estar livre na sua liga, e assim, a gente não sabe qual que é o comportamento, né, do Hubbard. O Hubbard, quando ele substituiu o McCaffrey, ele não pontuou a nível de você falar, meu, esse cara vale a pena segurar. Então, assim, ele teve uma janela boa para demonstrar, e eu não acho que ele demonstrou, né? Então, eu acho que, de repente, o Abdullah Yas pode ganhar alguns snaps aí, e nessa altura do campeonato já não tem muito, né, o que você pegar. Então, eu acho que vale a pena você apostar nele, apesar que para essa semana ele não vai ajudar, né, refrisando que o Panthers está em bye, mas para a próxima semana já pega ele agora, né, porque próxima semana talvez o pessoal fique mais de olho nele aí. Eu vou abrir as trocas, só reforçando duas. Rapidinho, antes de abrir as trocas, eu acho que tem um último nome de waiver que a gente tem que falar. Tyson Hill. Ele pode ser horroroso como quarterback, mas para fantasy ele pontua. Porque corre muito e não raro o head coach do Santos bota ele para correr o touchdown. Ter ele como um quarterback reserva não... É aquele negócio, você nunca sabe quando o seu quarterback titular pode se machucar nos playoffs. Não gasta um pouquinho de estando, claro, não vai estourar a sua conta de estalecas de waiver nele, mas gasta um pouquinho, gasta ali umas 3, 4, 5. É uma peça que pode ser interessante com uma emergência. Não sei se eu tô tão interessado nessa, não. Mas enfim, antes de vocês falarem de alguma troca, eu vou lembrar de duas que eu já falei na semana passada e que ainda valem a pena, e eu acho que você ainda não vai pagar tão caro, e são jogadores jovens. Jalen Waddle teve outro jogão, e eu já falei dele na semana passada, quando ele não teve um jogo tão bom. Então vai atrás desse cara, ele vai render muito. E o outro é o Elijah Moore. Elijah Moore também é um cara que tá bem interessante, e também talvez o Elijah Moore você consiga comprar até um pouco mais barato que o próprio Jalen Waddle. É isso que eu ia falar. O Jalen Waddle eu acho difícil de você conseguir, porque ele é rookie. Provavelmente ele foi uma escolha alta no draft, porque não tinha tantas opções nesse draft. Então, provavelmente quem pegou uma escolha alta com ele, e ele tá performando. Então, assim, eu acho muito improvável de quem tem trocar. A não ser que o cara tenha um depth gigante, né, no time, que pode abrir mão no cara como o Waddle, eu acho difícil, porque quem tem o Waddle provavelmente é um time que está em rebuild e já investiu, né? Então eu acho mais complicado. O Elijah Mitchell é o que o Rafik diz. Eu não confio em running back do 49ers, eu concordo com ele nesse ponto. Ele tá apontando bem pra caramba, mas eu não confio. Eu gosto de dar aquelas dicas para quem... Vocês falaram do Mitchell, né? Eu tô falando do Elijah Moore. Perdão. Receiver dos Jets. Perdão. Eu entendi o Mitchell do Niners. O Mitchell eu também tô com vocês. Eu passo longe. O Elijah Moore eu acho que pode ser uma boa, mas não se você tá brigando. Pode ser uma boa se você tá pensando no futuro. Aí Sim. entra naqueles casos que eu te falo. Se você tá brigando para ser campeão, eu acho que depende qual é a sua necessidade. Se você precisa de quarterback, eu recomendaria Tom Brady, porque quem tem o Tom Brady provavelmente já deve ter uma alternativa, não é o Tom Brady o quarterback titular, então assim, vai atrás dele, porque a tendência é que ele feche bem a temporada. Se você tá brigando e está precisando de um running back, o Rafik já falou, vai no Henderson, porque ano que vem não tem, então quem tem provavelmente vai conseguir trocar. Agora, o wide receiver é um pouco mais complicado, né? O wide receiver você não sabe, porque aí depende muito de cada um. Mas se você está brigando, eu acho que eu iria talvez no Cooper Kupp, porque ninguém sabe qual vai ser o futuro dele, né? Quem tem ele provavelmente sabe disso, não está contando com que ele vai performar muito, só que o preço vai ser salgado dele.
do Tom Brady, do Mas Henderson... já caiu, o preço do Cooper Kupp já caiu um pouco. Sim, São 3 jogos péssimos do Rams. Sim. Mas eu acho que o preço dele ainda está alto, né? Só isso. Agora, se você não está brigando, se você está apostando no futuro, aí eu gosto desses caras que estão em baixa. Então, assim, o Saquon Barkley que a gente falou, vai atrás dele, cara. Você não está brigando por nada, não custa nada você pegar ele. Dá uma escolha de primeira rodada futura, não desse ano, óbvio, mas do outro ano. Com certeza quem tem vai acabar, se a pessoa quer se livrar do Barkley, vai acabar caindo nessa. Coloca um outro jogador de contrapeso, alguma coisa assim do tipo, mas vai atrás desses caras, porque assim, o risco que você tem é baixo. Se você já não está brigando, você pode abrir mão, você pode fazer essas postas. Eu faço muito isso. Tem vezes que eu acerto e tem vezes que eu quebro a cara, mas faz parte do fantasy, nem sempre a gente acerta. O próprio Saquon Barkley, ano passado, quando ele se machucou, eu troquei por ele. Então, assim, segurei, apostei e estou segurando. De repente, daqui ano que vem, eu consiga dobrar, triplicar, né, o meu investimento. Não se sabe. Né, eu gosto de jogar assim. Né, eu paguei baixo pelo Barkley na lesão dele. Né, eu dei uma escolha de primeira rodada por ele. O que ele vinha de 2 temporadas monstras. Então, foi um preço super baixo. Então, acho que vale a pena você aproveitar essas oportunidades desses caras. O McCaffrey eu já não indico, porque o preço dele ainda vai estar alto. E o futuro dele acho que é mais incerto do que o Barkley. Tá lá. Até porque nós já vimos excelentes running backs que tiveram uma sequência de lesões, mesmo jovens, que nunca mais rendiam antes. É isso, então. Rafik, você tem alguma sugestão de troca aí? Lembrando que nós já estamos numa semana próximo da sua... Eu nem pensei muito em troca, primeiro porque eu ainda tô... quem tá vendo a live tá vendo que eu tô saindo toda hora, ainda tô ajeitando algumas coisas da mudança, mas em muitas ligas, se a liga tem um deadline, normalmente o deadline já passou, é na semana 12. Acabou agora, segunda-feira. Mas se a sua liga não tem, a dica é sempre essa. Se você está disputando, vai atrás desses jogadores que a gente sabe que tem vida curta. James Conner, Dario Henderson. Na waiver, Boston Scott. Porque não vão custar tanto, afinal de contas, do mesmo jeito que você sabe que esse cara é de um ano, provavelmente o dono dele também sabe. E vai te dar um desconto porque ele quer se livrar logo. A não ser que ele também esteja disputando, né? Você tem que ter esse filho. Aqui, vou voltar a um episódio antiquíssimo do Fantasy Football, do Agência da desculpa. Você tem que entender o que o outro quer e por que a troca vai ser boa para o outro também, né? Então, o casamento perfeito sempre. Se você está disputando título, vai atrás do James Conner, do Dario Henderson ou de outro jogador que a gente acha, que o senso comum acha que vai ser o ano de Cinderela. E você vai dar um preço não muito salgado. Talvez você consiga por uma force pick baixa, qualquer um desses jogadores que eu falei. Por outro lado, se você não está disputando título, é exatamente o oposto. É pegar esses jogadores que você sabe do um ano e entrega. Mesmo que seja por uma force pick baixa. Porque ficar com ele pro ano que vem pode até ser que acabe rendendo. Que acabe dando certo. Mas não é normal. Não seria o natural. Então, a ideia é essa, é isso que você tem que... Se a sua liga ainda permite trocas, né? Porque muitas ligas já não permitem mais depois da semana 12. Bem lembrado. Mas beleza, então. Então agora é compra ou vende. E é isso aí. Eu separei 2 nomes só hoje. Mas tem nome. Rafik, Austin Ekeler, compra ou vende? Eu sou suspeito para falar. Eu tenho ele em literalmente todos os meus times de fantasy. Compre. Eu comprei ele ainda quando ele era reserva do Melvin Gordon. Compre. É um talento único, especialmente para ligas PPR. É um talento único, Luquiba. É um talento único. Eu acho que é melhor que o Jonathan Taylor. Compra ou vende, Luquiba? É isso que eu ia falar, né? Jonathan Taylor, quem? Cara, se você tá brigando, compra. Apesar de que você vai pagar caro nele, mas ele é um cara que vai te dar um retorno. Se você não tá brigando, vende, porque provavelmente você vai conseguir um retorno alto, né, para quem tá brigando. Então, eu acho que depende da sua posição agora. Então, você tá brigando, compra. Se você não tá brigando, vende. Boa. Então, Terry McLaurin, compra ou vende, Rafik?
Essa é difícil, mas eu vou no compra. Se ele tá rendendo, sem um quarterback minimamente bom, imagina o dia que o Washington finalmente conseguir um quarterback bom. Eu penso algo semelhante a isso também. O jogo dele foi interessante. É o melhor jogador de ataque de Washington. Compra ou vende, Luquiba? Novamente depende da situação. Eu não recomendo comprar ele porque eu acho que o teto dele tá lá em cima, né? O McLaurin é um talento nato, ele é aquele cara que provavelmente pontua independente do quarterback, então quem tem sabe disso. Então provavelmente ele não vai te vender barato. Então não recomendo comprar por conta disso. Agora, se você não tem e não tá brigando por nada, aproveita, capitaliza, pede 3, 4 escolhas de rodada dele, porque ele vale isso tudo aí. Eu lembrei de mais um nome agora aqui, enquanto a moto está passando ao fundo. Jerry Jeudy, compra ou vende, Rafik? Difícil. Eu já tô no nível de vender todos os wide receivers e tight ends de Denver, porque eu cada vez mais acredito que Denver não vai resolver seu problema de quarterback tão cedo, porque eles não querem. Eles acham que tá bom assim. E aí vai matar, pode ser pode ser o Tyreek Hill, pode ser o Davante Adams. Com um quarterback ruim não rende. Vendo? Eu acho que agora é hora de comprar, o preço dele tá baixo, eu acho que ele tem um potencial. Então, assim, se você não tá brigando, investe, porque ele é um cara que pode te capitalizar. Agora, se você tá brigando, cara, fica longe dele. É isso, rapazes. Foi curtinho. Não foi nem tão curtinho, né? Foi longo. 50 minutos aí de podcast, tem bastante tempo. Discutimos algumas coisas nessa semana que foi atípica, ou uma semana da carnificina, como disse o Rafik, adorei essa definição, apesar de ser uma palavra horrível, que eu não gosto, mas ficou muito boa a definição. Hospital NFL, boa tarde, foi a semana. Resumi a semana. É isso, mas teve coisa boa também na semana, como por exemplo, os Colts perdendo mais uma de virada. Mas beleza, isso a gente conversa amanhã no Esportes, e é isso. Rafik, Luquiba, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e eu vejo vocês na semana que vem e espero ver todos vocês que estavam nos ouvindo também na semana que vem. Lembrando sempre, não esqueçam, agora que vocês estão aqui no YouTube nos vendo, de seguir o canal, de se inscrever no canal, desculpe, de ativar o sininho e de dar um like neste belíssimo vídeo aqui para dar uma ajudada para nós. É isso aí. Rafik, valeu. Luquiba, valeu. Um abraço a todos. Até mais.